Você tem que sair da zona de conforto e enfrentar essas questões aqui que eu estou falando. Isso aqui não é ser preguiçoso, é ter estratégia de escolher que tem mais chance de cair. E aí, qual que seria a virada para vocês? Você não precisa vencer as 13 matérias hoje, saber todos os tópicos de cada uma dessas matérias. Você precisa dominar os tópicos que essa prova realmente cobra. Então, qual que seria a sequência aqui para dominar? É entender o mapa da prova, fazer uma leitura de lado do edital, entender ali o que cai, isso aí eles deixam muito especificado para cada candidato. Começar pelo que mais pesa, eu já coloquei aqui para vocês os tópicos que mais pesa aqui, entendam mais pesa, com mais probabilidade de cair. Montar um plano que seja repetível, um plano assim repetível que eu quero dizer assim, eu já falei isso em lives anteriores, eu vou repetir aqui. Encarem esse período de estudo como se fosse um trabalho de vocês. Né? O trabalho você não fica faltando, você não vai quando você quer, você vai todo dia. Então você tem que ter aí seus blocos de horário e aí montar um plano repetível. Como eu falei na aula da semana passada, se você tiver uma semana ruim, às vezes você não vai conseguir estudar 3 horas. Estuda uma hora bem feita, mas não fica sem estudar. Porque se você fica sem estudar, você vai se acostumando com esse padrão e aí você vai deixando a possibilidade de entrar para trás e os candidatos vão indo para sua frente. Você tem que ter a revisão ali do que importa. Isso aqui é muito importante. Tem candidato que vai estudando, 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 e aquilo que ele já conquistou em termos de conteúdo, ele não revisa. No meu caso, eu gostava muito de deixar o sábado para revisão. Então, eu estudava de segunda a sexta, e no sábado eu só fazia revisão. Aí, uma dúvida de vocês aqui, até me falem aqui no chat como que vocês estão fazendo a revisão. Tem gente que acha que a revisão é ver tudo de cada matéria. Não. Você tem que ir montando seus esquemas, os seus resumos, e aí no dia da revisão, no sábado, uma revisão de matemática, você pode fazer um exercício referente a um tópico que cai bastante. Você pode ter uma tabela de fórmulas que você vai olhando ali para não esquecer, porque essas fórmulas você vai ter que decorar para fazer muitas das questões. Você pode ter resumos, os principais tópicos de história, de geografia, até de biologia. Então, tem que ser uma revisão rápida, onde você vai olhando e aí você vai só mostrando para o seu cérebro para que ele guarde. Ele precisa desse feedback, desse retorno, para ele saber que é importante ele não esquecer que ele já aprendeu. E aí você também, além de tudo isso, você tem que manter o TAF, aí o teste de avaliação física, em paralelo. Em paralelo é o seguinte, é uma prova diferente. Ao mesmo tempo que você se dedica para a parte intelectual, você tem que montar ali o seu plano para chegar bem para a prova de educação física. Eu estou aqui falando com vocês aqui de São Carlos. E aqui perto de casa tem uma academia Bluefit. E esses dias aí eu comentei em lives anteriores, né? Tinha um menino lá que ele conversando eu ouvi, então eu fui falar com ele e ele vai fazer a prova do Barro Branco esse ano. O ano passado ele passou na prova intelectual, na prova escrita. Só que ele focou tanto para a prova escrita, mais tanto, que ele falou assim: depois, se eu passar, eu me viro para o TAF. Sabe o que aconteceu? Ele passou na primeira fase, só que quando ele foi chamado para o TAF, ele estava com 110 quilos. Ele não conseguiu correr e ele reprovou na educação física. Lembrando que a prova de educação física não tem reteste. Então, se você reprovar, você não vai ter uma segunda chance. E não vem com esse negócio aí que vocês, alguns de vocês, mas eu tenho que correr, aí depois que eu terminar essa parte escrita, eu começo a treinar, e aí eu resolvo. Gente, falar isso aí é a mesma coisa de você fazer o seguinte, ó, imagina que durante uma semana você faz as refeições ali do dia. Então você toma o café da manhã, aí você toma o lanche ali das 10, meio-dia você almoça, 3 da tarde você faz o seu cafezinho da tarde, só que na hora de jantar
você não janta.